Olá, queridos, tudo bem? Bom, eu vou começar a gravação do tema referente à aula 3, que é um tema extenso, porque tem oxirredução e estéquio, justamente pela parte mais fácil, para não assustar ninguém, que é a parte de oxirredução. Então, vamos começar devagarinho aqui na questão 1 da unidade 5.3, que diz assim: na obtenção industrial do metal zinco a partir do minério blenda, as reações que ocorrem podem ser representadas pelas equações químicas abaixo. Então você tem três equações. Ele diz, com relação a este processo, são feitas as seguintes afirmações. 1. As etapas 1, 2 e 3 são processos químicos. A etapa 3 não é, pessoal, porque ela passa de gás para sólido, então está errado. 2. Na etapa 1 ocorre oxidação do zinco. Na etapa 1 o zinco é mais 2 aqui e aqui ele é mais 2, então não ocorre oxidação do zinco. Lembrando que o zinco tem NOx fixo, sempre que está ligado a alguém, terá carga mais 2. Né? Então está errada a observação feita na afirmativa 2. Errada 2. Na etapa 2 ocorre redução do zinco. Vamos ver. Ele é mais 2 aqui e passa para zinco zero, certinho, redução do zinco, correto? A 3 está certa e a 4, as 3 são oxirreduções, está errada, né? A gente viu ali que, enfim, a grande maioria não é. Resposta certa, letra A, apenas a 3. Na questão 4, ele pede para que você transforme NO e o CO em gases menos prejudiciais à saúde. Então a gente pensa assim, ó, o NO, qual é o gás de nitrogênio que não é prejudicial à saúde? O próprio nitrogênio. Então ele passaria de um mais 2 para 0, o que configuraria numa redução. E qual é o gás de carbono que não causa tantos problemas à saúde, não é tóxico? Mesmo gerando aí o aquecimento global, o gás carbônico, que é gás da expiração, não é um gás tóxico, a gente sabe muito bem disso. Então ele vai passar de mais 2 para mais 4. Isso é um processo de oxidação. Portanto, precisamos reduzir o nitrogênio do NO e oxidar o carbono do CO. Resposta certa, redução do NO e oxidação do CO. Na questão 5, ele traz uma reação com ferro e zinco e pergunta quem é que sofre oxidação, quem sofre redução, né, e assim por diante. Então vejamos com calma, vamos analisar aqui para ver como funciona essa questão. Uma dica é, quando vocês tiverem ligação iônica, queridos, façam sempre uma regrinha da tesoura. Então você vai ter aqui, por exemplo, ferro mais 2 pela regra da tesoura, passando para ferro 0, e zinco 0 passando para zinco mais 2, porque é o NOx fixo do zinco. Então o ferro sofre uma redução e o zinco sofre uma oxidação. Ok? Então, ferro oxida, zinco reduz, ferro sofre oxidação, pois perderá elétrons. Questão bem facinha, bem simples, uma barbada. Podia ser sempre assim, podia em todas termos essa facilidade. Né? A questão 6 é uma questão que aparece muito nas dúvidas dos plantões, porque ele fala o seguinte, ó, que o uso doméstico do íon hipoclorito é comum e tal nos alvejantes. E nos processos de branqueamento, esse íon reduz. Se esse íon reduz, significa que o hipoclorito recebe elétrons. É isso que significa. Então, a substância que sofre ação do hipoclorito recebe elétron. Não, ele próprio recebe elétron. Ocorre diminuição no número de elétrons. Não, ocorre aumento no número de elétrons. Cloro menos é o agente redutor. Não. Se ele reduz, ele é o agente oxidante. Cl- é convertido em cloro elementar ou íon cloreto. Vamos ver. Se ele for convertido em íon cloreto, que é o Cl-, observa bem o que vai acontecer. O NOx do cloro passa de mais 1 para menos 1. E de mais 1 para menos 1 é exatamente o que a gente precisa para ter uma redução. Portanto, isso está correto. Mesmo que eu não saiba se passa para o íon cloreto ou não, querido, eu tenho certeza que se passar para o íon cloreto vai acontecer um processo de redução. Né? E não ocorre transferência de elétrons, está errado, ocorre sim, o próprio enunciado nos diz isso. Tudo bem? Bom, a 8 também é uma questão muito interessante porque ele pergunta assim, ó, em qual das reações há produção de corrente elétrica?
Para haver produção de corrente elétrica, a gente precisa de uma reação de oxirredução. E uma oxirredução, que gera corrente elétrica, pois a transferência de elétrons, nós vemos rapidamente quando localizamos uma substância simples. Se você observar com atenção, você tem uma substância simples aqui e uma substância simples aqui, no oxigênio, que vai passar para mais 1 no hidrogênio e menos 2 para o oxigênio. Então, 0 para mais 1, 0 para menos 2. É uma oxirredução. O hidrogênio oxida e o oxigênio reduz. Resposta certa, letra E, direto, sem nem testar as outras, porque de cara já achei a reação de oxirredução por ter substâncias simples. Na questão 11, você tem uma questão bastante extensa, onde tem muita informação. Então, o ideal nessa questão é separar. Por exemplo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é separar o perclorato do amônio. Lembra que o amônio ele é um cátion positivo monovalente, mais 1, e o perclorato, consequentemente, vai ser menos 1. Então, você precisa fazer isso para poder fazer a verificação dos NOx. Porque dessa maneira, a gente consegue descobrir que o cloro é mais 7 e o nitrogênio é menos 3. Tá? Como é que tu sabe que ele é mais 7? Ora, pela regra do chiqueirinho, menos 2, menos 8 para dar menos 1, mais 7. Mais 1, mais 4 para dar mais 1, menos 3. Então, tá ali. O alumínio, queridos, ele vai ter carga 0, porque é uma substância simples. E aqui ele passa para mais 3. E aqui também para mais 3. Então, claramente a gente percebe que o alumínio sofreu oxidação. Oxidar. Ok? E o nitrogênio que sai de menos 3 e vai para nitrogênio mais 2, que é esse aqui, sofreu uma redução. E o cloreto, né, na verdade o perclorato, perdão, que saiu daqui de cloro mais 7 para passar para cloro menos 1, sofreu também uma redução. Então nós temos 2 átomos reduzindo e um átomo oxidando. Isso é bastante interessante. O alumínio é agente redutor. Olha, o alumínio oxida, então ele é agente redutor, tá certo? A reação tem 2 oxidantes. Não. Ela tem 2... Não, tá certinho, perdão. Tem 2 oxidantes, sim. O nitrogênio e o cloro, porque eles sofrem redução. Tá certinho. E o nitrogênio sofre oxidação. Não, o nitrogênio passa. Perdão, o professor é bem burrão mesmo, né? Olha ali. Errado pro educador. Pode xingar o educador, olha ali que coisa feia, patética. O nitrogênio vai de menos 3 para mais 2. Isso é a idade, né, pessoal? Aproveitem bem a idade aí, porque é algo que a gente, enfim, depois sente falta com as mazelas da vida, da velhice, né, digamos assim. Então tá errada 2. Errada 2, errado professor, pode corrigir o educador. A 2 está incorreta, a reação apresenta 2 oxidantes. Não, ela apresenta 2 redutores, porque tem 2 substâncias oxidando. E por último, o nitrogênio sofre oxidação. Tá certo, ele passa de menos 3 para nitrogênio mais 2, aumentou o NOx, oxidou. Ok? Resposta certa então, 1 e 3. 1 e 3 está aqui na letra C. Fechou? Questão chatinha, 11, tem muita informação. Outra questão chata é a questão 16, que diz assim: marque com V as reações em que ocorre tanto a oxidação quanto a redução do enxofre. Então vamos começar assim. Ó. A grande sacanagem dessa questão é o FeS2, porque o FeS2 é uma substância de natureza iônica que você vai descobrir as suas cargas a partir da belíssima, incrível, didática e secular regra da tesoura. Fazendo a regrinha da tesoura, você descobre que o S é menos 1 e o F é mais 2. Então aqui o S vai de menos 1, como eu fiz ali na regrinha da tesoura, para S menos 2 e S 0. Né? Ó, por que é menos 2? Porque o H é mais 1, como são 2, vai dar menos 2. Então ali o S sofre oxidação e redução. Sabendo que a primeira é V, você já fica entre duas alternativas. Na segunda, ó, o S é menos 2, mais 6. Fica mais 6, se você fizer a regrinha do chiqueirinho, e menos 2. Então não muda. E se não muda, é F.
Na terceira, o S passa, fazendo a regrinha do chiqueirinho, de mais 4 para mais 6, então oxida, e para menos 2, então reduz. Essa aqui é verdadeira, tá certo? Lembrando que basta fazer o chiqueirinho, né? Ó, menos 2, menos 6, mais 1, mais 2, para dar 0, mais 4. E na última, o S sai de 0 e vai para menos 2 e menos 2. Então, não mudou. É F, resposta certa, letra C. Na questão 18, é a mesma premissa, a gente faz ali com a mesma técnica, que é a regrinha da tesoura, ó, FE mais e S menos. Então, passa o 2 para cá, passa o 1 para cá, você vai ter FE mais 2 e S menos 1. Lembrando, queridos, que a regra da tesoura só dá certa para ligação iônica. Certo, perdão, para ligação iônica. Então, você precisa de uma ligação entre um metal e um não metal. Você vai separar o metal como positivo, o não metal como negativo e vai fazer a regrinha da tesoura. Então, o estado de oxidação do enxofre é menos 1, tá certinho, igual ao oxigênio nos peróxidos, correta a alternativa A. E encerramos por aqui as questões de oxirredução. Vamos então para as questões de estequiometria, né? A temida estequiometria, o pessoal tem muito receio, tem medo. Vamos começar então aqui com a questão de estéquio. Deixa eu só... Então, essa questão aqui, queridos, é uma questão bem fácil, bem tranquila de combustão, né? E o ideal é sempre pegar a tabelinha essa aqui de mol, massa, molécula e volume e colocá-la perto das questões, né? Para a gente poder resolver com mais tranquilidade. Então, vou colocar aqui para tu ver. Colou. Pronto. Tá aqui a tabela. Prontinho. Ó, vou dar uma diminuída. Vamos tentar pegar tudo aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Prontinho. Copiar. Não deu. Não tem problema. Vamos dar uma olhadinha ali então. Vou botar aqui embaixo a equação para tu ver, para a gente fazer de acordo com a questão. Então ele te deu ali, ó, C3H8 mais 5O2, flechinha, 3CO2 mais 4 águas. Vamos lá. Então, o que a questão pede? Ela fala assim, a partir da equação acima, qual a massa de oxigênio? Então você para, olha aqui a massa do oxigênio, que vai dar 5 vezes 32. É a primeira informação que eu preciso analisar. Necessária para produzir a combustão completa de 224 litros de propano. Então a gente vem aqui na tabelinha e vê litro, que é volume de propano. Então a informação que eu preciso pegar é essa daqui, que é o 22,4. Lembrando que na linha do volume a gente completa com 22,4. Portanto, essa é a primeira linha da regra de 3 e olha que fácil que vai ficar a questão. Se 22,4 litros do propano estão para 160 de oxigênio, então 224 litros do propano estão para X. Daqui para cá aumentou 10 vezes, daqui para cá aumenta 10 vezes também. Logo, o nosso X vai ser igual a 1.600 gramas. Prontinho. Simples assim. Lembrando que esse primeiro aqui é o propano, C3H8. E esse aqui é o oxigênio, que é o O2. Fechou? Resposta certa, letra D, 1.600. Ok? Bom, depois desta, a gente tem uma outra questão que segue a mesma tônica, que é uma questão de estéquio bem boa, bem simples, que traz para a gente essa equação maravilhosa, aqui, bem famosa, que é a equação de acionamento dos airbags, né? Então, o airbag, olha aí a pronúncia maravilhosa, airbag. Os airbags, eles são ativados a partir de impacto, porque a hidrazina, ela se transforma em nitrogênio e sódio. E o gás nitrogênio acaba inflando o airbag e fazendo com que haja proteção
ao choque, né? Então a primeira coisa que eu vou colocar aqui é a equação. Vou escrever que a equação é pequenininha, cabe bem direitinho aqui na nossa tabelinha e vai ficar desse jeito. Pronto. Aí diz assim, 130 gramas de azida. A primeira coisa que tu precisa fazer, querido, é pegar a massa e dar a azida, que vai dar 23 do sódio mais 14 vezes 3 do nitrogênio. 14 vezes 3 vai dar 3 vezes 10 é igual a 30. Mais 12, né, que é 3 vezes 4, vai dar 42. 42 mais 23 vai dar 65. Então a massinha da azida é 65. E ele fala em volume do nitrogênio, que é o volume, você pega volume e nitrogênio. Vai ser igual a 3 meios vezes 22,4 litros. Né? Então, a sua regra de 3 tem que partir disso. 65 gramas estão para 3 meios vezes 22,4 litros. 130, que é o que foi dado, x. Como 130 é exatamente o dobro de 65, você vai ter o dobro no x. E o dobro de, enfim, 3 meios é 3. Então você vai ter 3 vezes 22,4. E 3 vezes 22,4 é igual a 67,2. Ficou apertadinho, mas deu para entender, né? Resposta certa, letra D, uma questão maravilhosa, 67,2. Na 16 é uma questão de interpretação, porque ele diz assim, você tem HCl e jogou um pedaço de uma barrinha que tinha 10 gramas de massa. Nestes 10 gramas, você tem cobre mais zinco. São dois metais que compõem essa liga de 10 gramas. Só que ao colocar esses 10 gramas no ácido, somente o zinco foi consumido, sumido, desaparecido. Então, depois do ácido, só sobra o cobre, porque o zinco sumiu, foi consumido, desaparecido, foi reagido. Então, se você tinha 10 gramas e a liga era de cobre e zinco, e depois de reagir sobrou só cobre, e a quantidade que sobrou foi de 7,8, então a massa do cobre é de 7,8 gramas. Logo, se a liga tinha, vamos colocar aqui, ó, 10 gramas que era o total, e se eu vou colocar aqui, cobre mais zinco, e cobre tinha 7,8 gramas, evidentemente a massa do zinco só poderia ser de 2,2. E 2,2 de 10 dá 22%. Então, a porcentagem que a gente tem aqui é 100%, que é o 10, 78%, que é o cobre, e 22%, que é o zinco. Resposta certa, 22%. Ok? Questão 19. A 19 é um pouquinho mais difícil porque ela traz aqui uma pequena proporção. Ela falou que em 1 grama desse sal tem 355 miligramas de sódio. Então eu preciso saber qual a quantidade de sódio que tem no sal de cozinha. Né? Então, olha como não é difícil se tu pensar assim. No sal de cozinha você tem 23 gramas de sódio, tudo bem? 23 de sódio mais 35,5 de cloro. Somados, totalizam 58,5 gramas. Destes 58,5, eu sei que o cloro, né, que é 1 aqui, tem uma massa, desculpa, o sódio, né, perdão, que é o que ele está pedindo, de 23. Então, dentro de 58,5 gramas de NaCl, a gente tem 23 gramas de sódio. Sódio e NaCl. Logo, se você tem uma quantia de 0,355 grama, que é a quantidade de 355 miligramas, isso vai dar X. Tudo bem? Fazendo essa conta então, querido, se a gente observar com bastante atenção, ó, a gente pode até arredondar grosseiramente, quer ver? Ó, arredonda isso aqui para 20
20 assim, e esse aqui para 60. De 20 para 60 é um aumento de 3 vezes. Arredonda esse aqui para 0,3 e multiplica por 3. Então, teu x vai ser igual a 0,9 grama. E se nós temos 1 grama, que é 100%, 0,9 grama vai corresponder a 90%. Logo, resposta certa, 90%. Então, é uma questão muito inteligente, muito interessante, que a gente resolve com um pouquinho de raciocínio lógico. Ok? Na questão de baixo, ele fala o seguinte: a aragonita é um mineral que tem origem sedimentar e hidrotermal, formado por cristais prismáticos de carbonato de cálcio. Uma amostra de 200 gramas de carbonato de cálcio puro obtido a partir desse mineral contém o mesmo número de átomos de oxigênio que... Então vamos lá. 1 mol de carbonato de cálcio está para uma quantia de 3 mols de oxigênio, porque tem 3 oxigênios para cada carbonato de cálcio. Então a proporção é de 1 para 3. Logo, pensem comigo, 1 mol de carbonato de cálcio está para 3 mols de oxigênio, porque se 1 carbonato de cálcio está para 3 oxigênios, 1 mol de carbonato de cálcio vai estar para 3 mols de oxigênio. 1 mol de carbonato de cálcio tem uma massa de 100 gramas. Isso corresponde a uma quantia de 3 mols de oxigênio. Então, 200 gramas, que é o dobro de 100, corresponderá a uma quantia de 6 mols de oxigênio. Feito isso, pessoal, a gente só precisa se dar conta de que... Deixa eu colocar aqui para o lado, prontinho. Deixa eu colocar esse aqui embaixo. Opa, não, querida, só para botar aqui para baixo. Ó, pronto. Feito isso, a gente só precisa se dar conta de que a única informação que a gente precisa agora é descobrir qual dos compostos ali tem uma quantidade de 6 mols de oxigênio. E como é que eu vou fazer isso? É muito fácil, ó. Um sulfato de cálcio, por exemplo, um sulfato de cálcio tem 4 oxigênios. Então, meio mol de sulfato de cálcio vai ter X. Eu vou explicar bem direitinho isso para ti. Ó. Se um sulfato de cálcio tem 4 oxigênios, então um par de sulfatos de cálcio terá 4 pares de oxigênios, uma centena de sulfatos de cálcio terá 4 centenas de oxigênios, porque a proporção é de 1 para 4. E se ela é de 1 para 4, é 1 para 4 qualquer grandeza, inclusive mol. Então, 1 mol de sulfato de cálcio estará para 4 mols de oxigênio. Se você tiver meio mol de sulfato de cálcio, estará para X. E como é que tu descobre o teu X? Multiplicando essa regrinha de 3 assim, né? Ó, X vezes 1 igual a 4 vezes meio. Então, em poucas palavras, ao multiplicar o número de mols que tu tens ali na frente pelo número de oxigênios, você chega no seu X. Logo, é isso que a gente vai fazer em todos os casos. Ó. Eu vou multiplicar meio por 4, então vou começar aqui. Deixa eu colocar para o ladinho isso aqui tudo. Para aí. Pronto. Pronto. Fechou. Vamos colocar isso tudo para o ladinho aqui. Fechou. Ó, e aqui também a proporção, né? Bonitinha. Tá aí. Fechou. Vamos lá, então. Vamos fazer aqui a multiplicação. Ó, meio vezes 4 dá 2. Vou pular. Por quê? Porque sim. 2 vezes 6 dá 12. 3 vezes 1 dá 3. 6 vezes 3 dá 18. Então, a única alternativa, ó, meio vezes 4 dá 6. A única alternativa em que você vai ter 6 mols é a letra B. Tudo bem? Então, repetindo, ao descobrir que eu tenho em 200 gramas 6 mols de oxigênio, eu só preciso descobrir qual das alternativas vai me dar uma quantidade de 6 mols de oxigênio. Como é que eu descubro quantos mols de átomos de oxigênio eu tenho? Se, por exemplo, peguei o sulfato de cálcio, se um sulfato de cálcio está para 4 oxigênios,
Então, 1 mol de sulfato de cálcio está para 4 mols de oxigênios. E, por isso, meio mol de sulfato de cálcio estará para X mols de oxigênios. Então, resolvendo a continha, eu acabei percebendo que basta multiplicar o número de oxigênios pelo número de mols que eu tenho na frente. E eu fiz isso com todos e descobri que a letra B vai ter 6 mols. Resposta certa, letra B. Na questão 25, você tem um experimento onde tu tens uma reação e tal. Eu vou colocá-la aqui no cantinho para a gente poder fazer, tá? A reação é essa. Ó. Zn mais 2HCl dando ZnCl2 mais H2. Vamos ver o que eles perguntam na questão. Um experimento, o aluno submeteu 2 gramas de pastilhas de zinco. Então, você tem massa de zinco. A massa de zinco é 65 gramas. Tudo bem? Com ácido clorídrico em excesso. Com base nesses dados, é correto afirmar que o experimento realizado pelo aluno, as bolhas formadas liberam uma quantidade de hidrogênio de aproximadamente. Como todas as alternativas estão em mols, ele quer saber mol de hidrogênio. E aqui o mol de hidrogênio é igual a 1. Pronto, então essa é a primeira linha da regra de 3. 65 gramas de zinco estão para 1 mol de hidrogênio. Como ele tem 2 gramas de pastilhas de zinco, X. Daqui para cá, nós dividimos por 65. Então, se nós dividirmos 2 por 65, aproximadamente 60, é a mesma coisa que 2 sobre 6 vezes 1 sobre 10, que é a mesma coisa que 1/3 vezes 1 sobre 10, que é a mesma coisa que 0,33 vezes dividido por 10, que é a mesma coisa que 0,0333333, que nem se deram ao trabalho de arrumar. Então foi 0,03. Lembrando que a URGS trabalha de maneira bem proporcional mesmo. Resposta certa, letra C. A próxima questão, então, uma questão de cálculos químicos, onde nós vamos ter nessa tabelinha as informações para fazer as leituras. Ele quer que você leve em conta 3 amostras, cada qual com 10 gramas de substância. E aí ele pergunta, a amostra do paracetamol apresentará o maior número de mols da substância. Como é que eu faço isso? Querido, é muito fácil. Ó. Vou pegar o primeiro aqui que tem uma massa molar de 180. Significa que 1 mol terá uma massa de 180 gramas, ok? Portanto, como ele falou em 10 gramas, 10 gramas vai ter x mol. Resolvendo esse x, ó, eu vou ter x vezes 180 igual a 1 vezes 10. X vai ser igual a 10 dividido por 180. Então, como é que você vai chegar no número correto? Você só vai dividir a massa que ele te deu, que é de 10 gramas, pela massa molar. E aí tu faz isso para todos. Ó. Você pega o primeiro e faz assim, ó. 10 dividido por 180, 10 dividido por 151 e 10 dividido por 333. E aí ele pergunta para ti, qual destes valores vai ser o maior, né? O paracetamol vai ter o maior número de mols. É só ver se o paracetamol vai ter o maior valor de divisão. E tá certo, porque 10 dividido por 151, que é o menor dos divisores dentre os 3, vai dar o maior número. Então a primeira está correta. 2. A amostra da dipirona apresentará maior massa de oxigênio. A dipirona tem o menor número de mols possível dentre todos os 3 apresentados. Então, vai ter a menor massa de oxigênio e não a maior. Está muito errado. Porque é o menor número de mols. Afinal, 10 dividido por 333 vai dar a menor quantidade de mols de substância dentre todos. E, consequentemente, a menor massa. E o 3, as amostras de ácido salicílico e dipirona têm o mesmo número de mols de átomos de oxigênio. Não, pessoal, porque elas não têm a mesma quantidade de mols. O ácido acetil salicílico tem isso e o paracetamol e a dipirona, perdão, tem esse valor.
E 10 dividido por 180 não é um número igual a 10 dividido por 330. Então não dá para comparar apenas pela fórmula, porque a gente não tem a mesma quantidade de moléculas nesse número de mols. Afinal, o número de mols de ácido acetil salicílico, que é 10 sobre 180, não é igual ao número de mols de pirona. E se o número de mols não é igual, não pode ter a mesma quantidade de oxigênio. Por isso, está errada a terceira, resposta certa somente a 1. Ok? E vamos lá para finalizar então a questão de número 33, que é uma questão bem interessante, que diz assim: lembra que nessa questão, como tem um pouquinho de orgânica, né, vai aparecer aqui a orgânica clara no carbono escondido ali em cima. Então aqui tem um carbono para você analisar. Deixa eu colocar aqui o carbono. Prontinho, tá ali o carbono, feito. Então eu vou colocar as substâncias aqui, que é CO2. Vou colocar a fórmula, tá? C2H4O, fechou aqui, beleza, e aqui vai dar C3H4O3, tá bom. Então ele falou o seguinte nessa questão, deixa eu só dar uma baixadinha aqui, porque senão não vai dar para enxergar. Pronto. Considerando a emissão de gás carbônico rodado por quilômetro, que é de 0,22 kg de gás carbônico por quilômetro. Então, 1 km faz 0,22 kg de gás carbônico. A quantidade máxima desse carbonato em quilogramas que pode ser emitido por um carro que rodou 100 km, 100 km vai gerar X, que é um valor 100 vezes maior, 22 kg de CO2. Aí ele pergunta: qual a quantidade máxima de carbonato em quilogramas que pode ser obtida a partir desse carro que rodou 100 km, ou seja, que fez 22 kg de CO2? A primeira coisa que é interessante é você marcar o quilo de CO2, porque a questão traz isso. A massa de CO2 é de 44 gramas, massa da tabela. O carbonato é o produto, o carbonato é C3H4O3. Então, fazendo a soma aqui, vai dar 36 mais 4, 40, mais 48, 88. Então, essa é a regrinha de 3. 44, querido, está para 88. E como a gente tem ali 22 quilos de gás carbônico, lembrando que eu posso usar aquilo embaixo, desde que eu lembre que eu vou achar em quilogramas aqui também. De 44 para 88, vezes 2, resposta certa, 44 quilogramas. Bem fácil a questão. Letra D, letra C para variar, né? Quase marquei a D, porque é sempre a D. Resposta da questão bem fácil e é isso aí. Espero que eu tenha te ajudado. Qualquer dúvida estou à disposição nos plantões, nas aulas de correção de exercícios antes das aulas normais e à disposição de vocês aí, enfim, qualquer tipo de meio de comunicação, até sinal de fumaça. Eu agradeço a atenção, um grande abraço, queridos, e até a aula. Tchau, tchau.